Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esta webinar dedicado ao tema perturbação ecológica e reemergência de doenças infecciosas. É uma webinar organizada pelo Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, em conjunto com a Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa. E é uma webinar que é realizada hoje no âmbito do Dia da Ecologia de 2021, um dia de ecologia que é promovido em Portugal pela Sociedade Portuguesa de Ecologia, pela Federação Europeia de Ecologia e com o apoio da Comissão Nacional da Unesco. Muito bem-vindos a todos e a todas, muito obrigado por terem, enfim, juntado-se a nós neste final de dia. Eu, se calhar, não vou tomar muito tempo, não vou fazer aqui grandes discursos, grandes eloquências, apenas agradecer a cada um dos nossos convidados o facto de terem aceitado o convite para participarem nesta webinar, que pretende ser, de alguma forma, uma webinar muito ligeira, com pouca exposição, digamos assim, mas mais centrado numa discussão de alguns temas que possam justamente vir deste ponto de partida, destas introduções iniciais que cada um dos nossos convidados terá a bondade de fazer. Curiosamente, enfim, costuma-se dizer sempre isto, era bom que estivéssemos todos juntos presencialmente, e é verdade, seria muito bom, depois destes tempos terríveis que temos vivido, diríamos que até históricos do ponto de vista do nosso tempo, mas de qualquer forma, e já que estamos a falar do Dia da Ecologia, não deixa de ser curioso que também o facto de nós estarmos aqui reunidos à distância também tem um impacto positivo sobre o ambiente. Afinal de contas, não tivemos que nos deslocar-nos nos nossos carros, portanto estamos aqui confortavelmente sentados e não contribuímos para emissões, digamos assim, de gases com efeito de estufa para a atmosfera, embora esta vantagem seja de alguma forma aparente, uma vez que os nossos computadores, os computadores que nós estamos a usar, também acarretam, ou os computadores ou os telemóveis, também acarretam um conjunto alargado de chamados resíduos invisíveis. E, portanto, digamos que não conseguimos fugir, mas ficamos aqui com esta saudade das reuniões presenciais, ainda que do ponto de vista ecológico, às tantas, estas reuniões virtuais sejam de facto mais benéficas nesse aspecto. Eu gostaria muito de convidar agora o João Martins, o Presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa, agradecendo desde já não só a presença, mas toda a colaboração que a Associação de Estudantes tem dado, quer na realização desta webinar, quer na realização, na concretização e na idealização também de eventos passados e futuros. Portanto, é sempre com grande satisfação que nós coorganizamos estes eventos com os futuros médicos deste país, que estão a fazer a sua formação, e, portanto, é sempre uma grande alegria quando nós conseguimos reunir-nos todos aqui para discutir temas que, embora pareçam não ter uma relação direta com a medicina, aquela medicina que provavelmente irão praticar todos os dias, nos bancos de emergência, nos hospitais, nas clínicas, mas se calhar vão surpreender-se e vão eventualmente perceber que isto tem muito mais a ver, sobretudo no futuro, tem muito mais a ver com medicina do que aquilo que nós poderíamos supor. João, uma vez mais, muito obrigado e passaria então a palavra. Muito obrigado. Desde já aqui deixar uma nota que já fiquei sem a maior parte das notas que ia deixar, também já acabaram por ser roubadas aqui nesta intervenção inicial. Acho que não vou conseguir dar tantos dados ecológicos sobre aqui o contexto do nosso webinar,
Mas pronto, também assim umas breves notas, até porque os principais especialistas e protagonistas deste webinar falarão a seguir. Só queria deixar de dizer que de facto é com muito agrado que nós também, mais uma vez, e em mais uma atividade, nos associamos ao Instituto de Saúde Ambiental, aqui na concretização desta conferência no âmbito do Dia de Ecologia. E de facto vou aqui reforçar algumas ideias também que o Ricardo já passou. Nos dias de hoje acho que é cada vez mais fácil percebermos o impacto do ser humano naquilo que é as alterações ambientais, naquilo que são também aqui o surgimento de novos contextos, e acho que cada vez se tem tornado mais fácil nós vermos isso e percebermos os reais impactos que a ação humana tem tido no ambiente. E até os eventos dos últimos 2 anos, em particular, nos devem alertar particularmente para aquilo que é a alteração antropológica no contexto da emergência ou até da reemergência de determinadas doenças infecciosas. E nesse sentido, até pegando numa missão importante que eu acho que quer o Instituto de Saúde Ambiental, quer a faculdade acabará por ter que adquirir nos próximos tempos, é importante fazer crescer este sentido de responsabilidade perante estes temas que têm uma atualidade cada vez maior e um palco cada vez mais importante também naquilo que será a nossa ação enquanto futuros profissionais de saúde. E aproveito para deixar aqui a nota também que, para além de médicos, agora também já temos estudantes de nutrição que também espero que estejam a conseguir assistir aqui à nossa conferência. Pronto, e por fim, também, pronto, é só mais uma vez deixar uma palavra de agradecimento em especial ao Ricardo, pronto, que representa aqui o Instituto de Saúde Ambiental, porque de facto o trabalho que eles também têm desenvolvido acaba por ter esta função muito relevante naquilo que também é o contexto de uma faculdade que se quer mais inovadora, mais capaz de responder às temáticas que são mais urgentes da nossa sociedade e dos nossos dias. Passo então, se calhar, de novo a palavra ao Ricardo para introduzir aqui o nosso painel. Muito bem, muito obrigado, João. Muito obrigado pelas amáveis palavras e cá entre nós prossigamos a nossa tarefa. Provavelmente vamos ter muitas ocasiões para nos voltar a encontrar, muitas ocasiões mesmo, com coisas bastante interessantes. Muito obrigado, 1000 vezes obrigado. Se calhar então passaríamos para as apresentações, os pontos de partida. Aquilo que nós previmos foi, de facto, pontos de partida de 10, 15 minutos, coisas relativamente rápidas. E eu começaria então, eu devo dizer que eu estou aqui em pulgas, isto não é uma coisa de biólogo, é mesmo uma coisa estou aqui em pulgas para ouvir os nossos convidados, porque temos hoje um painel, temos aqui hoje um trio, enfim, um trio mais um, se me permitem a expressão, mas temos aqui um trio de luxo, e com muita experiência, com muito pensamento, em diferentes áreas que, apesar de serem áreas distintas, elas cruzam-se, tocam-se, de uma forma que provavelmente seria insuspeita para nós, e portanto eu de facto estou muito entusiasmado. E eu começaria então por apresentar o professor Francisco Antunes. É sempre um gosto apresentar e introduzir o professor Francisco Antunes, que é um distinto médico especialista em doenças infecciosas, professor catedrático jubilado de doenças infecciosas da Faculdade de Medicina de Lisboa, foi também diretor do Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital de Santa Maria, foi diretor da Clínica Universitária de Doenças Infecciosas e é atualmente investigador coordenador do Grupo de Investigação Ambientes e Doenças Infecciosas do Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina de Lisboa. Foi ainda professor catedrático convidado do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, onde foi diretor da Unidade de Protozoários Oportunistas, VIH, bem como de outras protozooses, e esteve envolvido, curiosamente, já que temos aqui também uma médica veterinária, esteve aqui envolvido na formação inicial de muitos médicos veterinários na área da parasitologia, e o que mostra de alguma forma que, enfim, neste aspecto o professor até é um precursor, não é? É um precursor na chamada One Health, na Uma Só Saúde, que de facto esteve aqui envolvido na formação inicial a nível do doutoramento de médicos veterinários, que depois, enfim, seguiram as suas carreiras e são hoje professores na Faculdade de Medicina Veterinária justamente nestas áreas. Sr. professor, é um gosto imenso e a palavra é sua.
Tem o microfone desligado, professor. Muito obrigado pelo seu aviso. Antes de mais, quero-lhe agradecer, Dr. Ricardo Santos, mais uma vez as suas amáveis palavras acerca da minha pessoa. Agradecer à Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina ter permitido que este webinar tivesse a participação da faculdade, em particular as duas boas-vindas ao João Francisco, que é o novo presidente da associação, e cumprimentar a assistência. Para além do cumprimento à assistência, também cumprimentar os parceiros deste painel. Eu então agora vou abrir aqui, ver se consigo abrir, isto está tudo a correr bem. O Dr. Ricardo Santos desafiou-me a falar um pouco sobre a emergência e reemergência das doenças infecciosas, uma ameaça global. É evidente que falar sobre este assunto seria um dia inteiro a falarmos dos diversos aspectos relacionados com a emergência e reemergência das doenças infecciosas, um tema que atualmente de facto está na boca de todos, de todos e desafia o conhecimento e a ciência. Eu iria começar por vos apresentar. Um quadro, que é um quadro de um pintor holandês do século XVII, que foi denominado Peste numa cidade antiga. Pensa-se que talvez se refira à peste de Atenas no século V a.C. Nesta altura, estes fenómenos estavam relacionados com fenómenos que não eram compreendidos pelas pessoas. E pensa-se que se refere a Atenas porque há aqui edifícios antigos, há aqui uma multidão com ar de medo, surpreendido pelo inesperado, e alguns deles pedindo clemência, e o que se vê aqui são vários corpos sem vidas de pessoas nas ruas. Aquilo que se considera é que, desde o início da civilização, as doenças infecciosas tornaram-se um dos maiores obstáculos à expansão do homem. E há vários exemplos daquilo que foi o impacto de algumas doenças infecciosas na evolução da humanidade. O problema das doenças infecciosas emergentes começa sensivelmente, precisamente numa altura do século passado, no ano 70 do século passado, em que se afirmava que a melhoria das condições sanitárias, as vacinas, os antibióticos e os inseticidas reduziram drasticamente o risco das doenças infecciosas. Porém, nas últimas 3 décadas surgiram cerca de 30 doenças infecciosas, até então desconhecidas e para as quais, em muitas delas, não existe tratamento eficaz. A emergência das doenças infecciosas está relacionada com vários fatores. Não podemos só atribuir a um fator, são vários fatores que estão envolvidos nisso, e depois iremos falar daquele fator que nos trouxe a esta reunião, que é o fator climático. Um dos fatores mais relevantes tem sido o crescimento
tem sido o crescimento da população. Como sabem, a população calcula-se que, peço desculpa, aqui houve uma fuga. Atualmente a população corresponde a cerca de 70 mil milhões de pessoas. No ano 2050 a população mundial atingirá 10 bilhões, fundamentalmente concentradas em áreas urbanas e países subdesenvolvidos. Relativamente às áreas urbanas, dizer que neste momento são mais de 2 dezenas as cidades com mais de 10 milhões de habitantes, chamadas supercidades, e que correspondem precisamente a cidades do hemisfério sul. O outro aspecto que é relevante é a corrente migratória para os centros urbanos. O aumento da população de vetores de doenças transmissíveis, mosquitos os mais conhecidos, mas também há outros vetores de transmissão destas doenças, como as carraças, como os frabotos, como as pulgas e por aí adiante. E hospedeiros de doenças infecciosas, principalmente roedores. Provavelmente este assunto irá ser largamente abordado neste webinar. O outro aspecto também tem a ver com o crescimento das populações e a necessidade de alimentação e as alterações das práticas da agricultura e de florestação, o que permite maior contacto do homem com vetores e reservatórios com risco acrescido de zoonose. Uns exemplos deste aumento de contacto do homem com vetores e reservatórios é, por exemplo, a situação do dengue. Eu peço desculpa, mas aqui eu tenho um pequeno problema que é de saltarem os diapositivos, deve ser para eu estar aqui a mexer no rato. Alterações do estilo de vida, os avanços tecnológicos, particularmente no âmbito médico, permite uma invasão mais alargada relativamente aos tecidos dos hospedeiros, nas grandes cirurgias, nos transplantes, o que permite o acesso, que leva à quebra de barreiras anatómicas essenciais na defesa contra as doenças infecciosas, e também alterações do comportamento sexual. O transporte acidental de vetores, e, finalmente, aquilo que é relevante é a globalização através de meios rápidos de transporte locais, regionais e internacionais, que constitui o meio ideal para o transporte de agentes infecciosos entre diferentes partes do mundo. Mais recentemente, tem vindo a emergir outro fator relativamente à emergência de doenças infecciosas ou reemergência, que são a resistência dos micro-organismos, relacionados com todos os tipos de micro-organismos. São mais conhecidos a resistência das bactérias, mas também dos fungos, dos próprios parasitas e dos vírus. Ultimamente tem-se relevado uma das maiores preocupações é a resistência dos vírus aos antimicrobianos. E, finalmente, a evidência do aquecimento global. Em 1972, quando as doenças infecciosas tinham vindo a diminuir drasticamente, como disse, relacionado com as vacinas, com a vacina conseguiu-se a erradicação de uma doença, a varíola, e também com os antibióticos. Acreditava-se que as doenças infecciosas iriam desaparecer dentro de pouco tempo, ou não iriam constituir um grande problema, muito em particular relacionado com estes fatores, mas também, fundamentalmente, com a qualidade de vida que teve grande impacto relativamente à redução drástica das doenças infecciosas, em particular com uma doença infecciosa que todos conhecem, que é a tuberculose. De qualquer forma,
a Organização Mundial de Saúde, apesar disto tudo, a Organização Mundial de Saúde considerou que mais recentemente, depois deste período em que se considerava que as doenças infecciosas iriam desaparecer, várias doenças prioritárias que ameaçam a segurança sanitária global. Desde principalmente infecções víricas, lembrar a síndrome respiratória aguda grave, a SARS, a síndrome respiratória do Médio Oriente, as gripes pandémicas, as febres hemorrágicas, o sarampo, que se pensava que iria ser erradicado com a vacina, mas que tem emergido conjuntamente com a rubéola novamente uma grande ameaça. A febre amarela, as hepatites víricas e em relação às infecções bacterianas, a tuberculose e aquilo que já referi, a resistência aos antimicrobianos. Também a Organização Mundial de Saúde considerou 12 doenças consideradas de grande risco pandémico. E assim, já neste século, nós temos estas várias doenças consideradas de risco pandémico, pela SARS, as diversas surtos epidémicos e mesmo pandémicos de gripe, aquela doença infecciosa associada ao coronavírus dos camelos, o ébola, a cólera, o Zika e, finalmente, em 2019, a Covid-19 associada à SARS-CoV-2. Para não alargar isto demasiado, eu vou-me concentrar numa doença infecciosa que até há bem pouco tempo se considerou que seria eliminada com terapêutica ou com uma vacina. E essa doença infecciosa chama-se infecção por vírus da imunodeficiência humana, que é responsável pela SIDA. De dados referentes ao ano 2020, calculavam-se que existam, porque o número estimado de adultos e crianças tivesse atingido os 38 milhões. Mas o que é mais relevante de tudo isto é que desses 38 milhões, 55% concentrados na África Austral e na África Oriental. Esta zona associada ao Índico e, em parte, também ao Oceano Atlântico. De uma forma resumida, apesar das terapêuticas eficazes disponíveis e de todos os avanços no que diz respeito ao conhecimento, às diversas medidas de prevenção, calcula-se que haja cerca de 4.000 novas infecções por dia, correspondente a cerca de 1,5 milhões de indivíduos infectados em 2020, dos quais 60%, 70% na África. E apesar de todas as medidas de tratamento eficaz, a terapêutica denominada terapêutica antirretrovírica é eficaz não só no que diz respeito ao controle da doença, mas também no que diz respeito à prevenção da transmissão. Portanto, temos uma arma extraordinariamente poderosa e eficaz e praticamente é uma arma extraordinariamente segura, sem riscos. Mas parece que isto não chega. E vamos ver agora este novo aspecto relativamente àquilo que está a acontecer em relação à infecção por vírus da imunodeficiência humana. Uma organização não oficial alemã, chamada Germanwatch, em 2019 apresentou um quadro
com os países mais vulneráveis a eventos climáticos extremos. Dos 5 países, dos primeiros 5 países, Moçambique, Zimbábue e Malawi são países da África Oriental, assolados por tufões, tempestades terríveis, de que alguns das pessoas aqui presentes viveram e tomaram conhecimento. Então, qual é esta relação destes efeitos climáticos relativamente à prevalência, à existência de novos casos e à mortalidade? Prevalência, incidência e mortalidade no ano de 2019. Vemos neste quadro que no ano 2019 os países com mais de 1 milhão e mesmo 5 milhões de pessoas infectadas correspondiam precisamente a estes países desta África Austral e África Oriental, onde alguns deles sofreram e sofrem terríveis efeitos climáticos. Depois, se nós olharmos para a incidência, para os novos casos, verificamos que estes mesmos países desta costa oriental da África são os mais afetados, com mais de 100 mil casos relativamente ao ano de 2019. Agora, se olharmos outro fator importante do que diz respeito à evolução das doenças infecciosas e um dos mais importantes da avaliação da eficácia das medidas de tratamento e de prevenção, temos novamente estes países localizados na África Oriental e África Austral, com mais de 25 mil mortes correspondente ao ano de 2019, mesmo podendo ir até às 100 mil mortes. Pode-se assim dizer que os eventos climáticos extremos, como estamos a ver nesta circunstância, e a poluição do ar ambiental afetam indiretamente os infectados por vírus da imunocência humana, com impacto negativo na qualidade de vida, evolução aceleradas das doenças mais habituais ou mais frequentes que afetam estes indivíduos, são as doenças cardiovasculares, no tempo da terapêutica antirretrovírica, ao acréscimo de risco para algumas doenças infecciosas, muito em particular doenças infecciosas respiratórias, como é a pneumocistose, e afeta também, tem grande impacto no déficit neurocognitivo que estes doentes sofrem devido ao stress mental e àquilo que tem sido vindo a designar a ansiedade climática. Mais recentemente tem sido demonstrado que existem consequências ainda mais negativas pelas ondas de Covid-19 que têm vindo a ocorrer desde 2020. E, finalmente, para terminar, a curva da pegada ecológica é similar à curva da Covid-19. No entanto, quero dizer que a capacidade da Terra é constante, não é modificável e não é negociável, sendo necessário achatar esta curva da pegada ecológica, estabilizando o clima com benefícios físicos e de saúde mental para os doentes, quer para os doentes com infecção VIH, como para outros doentes, para as populações e para as comunidades afetadas pela epidemia, no caso concreto da infecção por vírus da imunocência humana e da SIDA. Assim como de referi,
como para outras doenças infecciosas e não infecciosas. Como referi anteriormente, esta curva foi utilizada também para a Covid-19, mas a maior diferença entre as duas curvas reside no facto de que o sistema de saúde pode aumentar a sua capacidade, com mais camas, com mais ventiladores e mais pessoal de saúde, enquanto que a capacidade da Terra, ela é finita. Muito obrigado pela vossa atenção. Sr. Professor, muito obrigado. Excelente apresentação, muito eloquente, claríssimo, um ponto de vista médico, de especialista em doenças infecciosas, extremamente interessante. Muito obrigado. E eu, se calhar, pediria então ao Sr. Professor para descompartilhar a tela. Entretanto, diria que todas as pessoas que quiserem fazer perguntas poderão fazê-lo no chat ou no bate-papo, conforme a designação. Podem registar aí as perguntas, mais tarde serão respondidas quando iniciarmos o momento de conversa. Eu passava então agora a palavra para a doutora Ana Margarida Alho. A doutora Ana Margarida Alho é, digamos assim, apresenta-se aqui numa dupla condição. Eu não sei agora qual é a condição atual, mas o seu percurso começa justamente como médica veterinária, com um doutoramento feito na área da medicina veterinária, e depois mais tarde, não sei se por derrota ou por gosto, inicia e conclui o mestrado integrado em medicina na Nova Medical School, sendo atualmente médico interno de saúde pública na unidade Francisco Jorge do ACES de Lisboa Norte. Como eu dizia, a doutora Ana obteve o grau de doutor em Ciências Veterinárias em 2017, na área das doenças de transmissão vetorial, complementado pelo título de doutoramento europeu, pelo trabalho desenvolvido no Instituto de Parasitologia da Universidade de Zurique, da Suíça. Confessa-se uma verdadeira apaixonada pela saúde pública e procura no seu trabalho entrecruzar, e eu julgo que está aqui numa posição privilegiada para o fazer, já que representa de alguma forma dois vértices, mas procura entrecruzar a tríade da saúde humana, da saúde animal e da saúde ambiental, ou seja, numa verdadeira abordagem daquilo que hoje se chama One Health, uma só saúde. Doutora Ana Margarida Alho, uma vez mais, muito obrigado por ter aceitado o convite e convidava então a fazer a sua partilha e a sua exposição. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Eu queria, antes de mais, agradecer pela fantástica iniciativa e, obviamente, cumprimentar a audiência, cumprimentar o painel, dizer que é um prazer imenso estar aqui presente e pronto, e se puder vou então compartilhar a tela e iniciar a apresentação para não nos atrasarmos. Aqui. Conseguem ver? Perfeito, perfeito. Eu vou então falar-vos sobre as zoonoses e falar sobre o que o futuro nos reserva. Começo então por apresentar uma citação de Rudolf Virchow, um médico alemão, considerado o pai da patologia, que dizia que entre a medicina humana e a medicina animal não existem linhas divisórias, nem devem existir. Ele reconhecia que a saúde humana e a saúde animal estavam ligadas e que isso era tão importante agora como sempre, sendo que Rudolf faleceu em 1902. Gostava de vos perguntar se sabiam que 75% das doenças infecciosas emergentes têm origem animal. E se sabiam que 60% das doenças infecciosas humanas são zoonóticas, sendo que a cada ano surgem 5 novas doenças humanas, das quais 3 têm origem animal. E além disso, 80% das substâncias que são utilizadas como perigos e armas biológicas têm também potencial zoonótico. Ora, isto leva-nos então a perguntar o que são doenças zoonóticas. E nós sabemos que as zoonoses são então doenças infecciosas que podem ser transmitidas entre os humanos e os animais, e entre os animais e os humanos. Geralmente,
o homem é um hospedeiro acidental, sendo os principais reservatórios nos animais os mamíferos e as aves. Estamos a falar de doenças que podem envolver bactérias, fungos, vírus e parasitas. E nós temos as antropozoonoses, que são aquelas cuja doença primária existe nos animais, como é o caso da brucelose, e temos as zooantroponoses, cuja doença primária existe nos homens, e tomemos como exemplo, por exemplo, o parasita Schistosoma mansoni. Destas doenças existem várias vias de transmissão. Elas podem ser transmitidas por vetores, e aqui estamos a falar de pulgas, carraças, mosquitos, moscas, e é o exemplo claro da malária, que consiste na transmissão do parasita Plasmodium por um mosquito Anopheles, mas também, por exemplo, de uma borreliose de Lyme, em que há a transmissão da bactéria Borrelia burgdorferi por uma mordedura de uma carraça do género Ixodes, ou por uma febre escaronodular com a transmissão de Rickettsia por uma carraça de ribicéfalos. Mas temos também, por exemplo, doenças que sejam transmitidas por via aérea. E aqui temos, por exemplo, a gripe suína, a chamada gripe A ou H1N1, a gripe aviária, H5N1, doenças transmitidas através da água, e aqui falar, obviamente, da Escherichia coli ou do Cryptosporidium, mas também doenças que podem ser transmitidas pela proximidade ou pelo contacto direto com animais. Um caso claro é a raiva, ou doenças que podem ser transmitidas por via alimentar. E aqui estamos a falar, por exemplo, de salmonela, adquirida pelo consumo de carne de aves, ou, por exemplo, de toxoplasma, adquirida através da ingestão de carne de porco mal cozinhada, que tenha os quistos a nível muscular, ou, por exemplo, de frutas e legumes que estejam mal lavados e que possam transportar os oocistos que tenham sido excretados por gatos infectados. Existem dezenas de exemplos de zoonoses, podemos ficar aqui a tarde inteira a falar deles. Aqui só referi alguns deles, nomeadamente aqueles que tiveram maior relevância, tanto económica como sanitária, e os que foram mais recentes, como o vírus do HIV, o vírus do ébola, os coronavírus do SARS, que passaram dos morcegos às civetas, ou os MERS, por exemplo, que afetaram os dromedários, gripe aviária, gripe suína, mas também o vírus Nipah, o vírus Lassa, o vírus Marburg, a doença de Lyme e, claro, obviamente, Covid. Pergunto-vos então, a que é que se deve este boom? Nós sabemos que está intimamente relacionado com as atividades humanas, mas em que sentido? Ora, está relacionado com atividades humanas, em particular com a destruição de ecossistemas. E isto é um cenário multifatorial, existem diversos culpados. Podemos falar, por exemplo, da explosão, o boom populacional que se tem verificado e cujas Nações Unidas reportaram que em 2020 se atingiu 7,8 bilhões de pessoas e que há estimativas para 2100 de 11,2 bilhões, e obviamente que este boom populacional faz com que haja com que se aceda a zonas que anteriormente eram remotas para criar novos centros urbanos. Mas temos também a globalização, com as viagens internacionais que nunca tiveram estes precedentes e que fazem com que um surto, por mais pequeno que seja, que se estiver localizado numa zona remota, facilmente consiga disseminar por todo o mundo, exatamente como o caso do coronavírus. Mas temos também as práticas agrícolas intensivas, a pecuária intensiva, as novas unidades fabris, a desflorestação que tem dizimado dezenas e dezenas de árvores, tanto a nível da floresta transamazónica, mas em particular em todas as zonas tropicais, o comércio, e no comércio estamos a falar do comércio generalizado, mas também do comércio de animais selvagens, e obviamente, como não poderia deixar de ser, as alterações climáticas, como o aquecimento global, que têm feito com que, por exemplo, as doenças de transmissão vetorial, por pulgas, carraças, moscas e mosquitos, tenham crescido imenso e passem a ser mais prevalentes em diversas zonas do globo. Aqui deixo um artigo do The Guardian que toca exatamente na ferida e que diz que aquilo que estamos a assistir é apenas a ponta do iceberg e que nos pergunta, inclusivamente, se não seremos nós os responsáveis por este surto de Covid-19 face à destruição que temos induzido na natureza. E diz, inclusivamente, que este surto poderá ser o início de pandemias em massa, não apenas uma pandemia.
Um artigo também aqui da National Geographic que refere que uma série de investigadores consideram que a desflorestação possa vir a dar origem à próxima pandemia mortal, e aqui na imagem uma clareira das zonas da floresta amazónica, exatamente para promover monoculturas e agricultura ou pecuária intensiva, destruindo todos os outros habitats. Relativamente à desflorestação, o que é que nós podemos dizer? Porque é que é tão nociva? Isto é basicamente uma cadeia de eventos. Nós sabemos que a desflorestação vai potenciar a libertação de vírus ou de outros patogénios dos seus hospedeiros naturais para novos hospedeiros, nomeadamente quem? Os humanos. Isto é basicamente um jogo de números. Quanto mais degradamos florestas, mais habitats nós estamos a dizimar e, consequentemente, maior é a probabilidade de assistir a novas epidemias e à ocorrência do quê? Do fenómeno de spillover, que é a transmissão de uma doença que é característica de uma espécie e que, entretanto, passa para outra. Eu diria que o que nós temos aqui é um equilíbrio muito frágil, porque muitos destes agentes patogénicos coexistem de forma inofensiva com os seus hospedeiros animais. Tomemos como exemplo o caso do morcego da fruta. É o principal transmissor do vírus do ébola, contudo, ele é completamente assintomático. Isto só quer dizer é que a proximidade não natural e a alteração de habitats vai provocar a exposição a agentes patogénicos para os quais nós não temos imunidade, podendo assim tornar-nos hospedeiros involuntários, quem diz nós diz qualquer outra espécie, e inclusivamente poder causar a mortalidade. Olha, e depois como é que faz? Está aquilo, mas percebes muito em ABS. Acho que temos... Não é teu, tá? Acho que alguém está com o microfone ligado. Aliás, tem duas. Eu pedia a todas as pessoas que estão a ouvir que fizessem o favor de desligar os microfones. Muito obrigado. Ok. Continuando então, vou-vos só dar um exemplo claro do impacto da desflorestação repentina na ocorrência de um vírus em humanos. Em 1997, a queima das florestas tropicais da Indonésia fez com que as árvores não conseguissem frutificar, isto obviamente associado à escassez de água e à seca. O que aconteceu? Os morcegos da fruta acabaram por se fixar onde? Em pomares da Malásia. E algum tempo mais tarde, os criadores locais da região começaram a adoecer. E o que os investigadores vieram a descobrir é que estava associado à ingestão de frutas mordiscadas por estes morcegos e contaminadas com a sua saliva. Em 1999, uma série de pessoas desenvolveram insuficiência respiratória aguda, encefalites, e uma série deles morreram. E isto foi a primeira ocorrência do vírus Nipah em humanos, sendo que se tem assistido a uma série de novos surtos recorrentes ainda este ano ao nível do Sudoeste Asiático. Aqui falar-vos dos mercados de animais vivos, que são sem dúvida alguma outra principal fonte de infecção. Estamos a falar do quê? De animais que já por si estão muito fragilizados, seja por capturas traumáticas, mas também por viagens longínquas, em que eles são transportados em gaiolas mínimas, sem qualquer condição de higiene, e depois, além disso, têm que ficar a aguardar a sua venda. E tudo isto gera um ambiente de stress de tal forma grande que vai enfraquecer o seu sistema imunológico e assim torná-los mais propensos a doenças. Mas se isto do ponto de vista do bem-estar animal é uma atrocidade, é também de referir que é gravíssimo do ponto de vista da saúde pública, porque vocês pensem no que é um empilhamento de gaiolas de animais vivos de diferentes espécies, em que o que vai acontecer é que eles vão defecar, vão urinar e vão espirrar uns sobre os outros e, portanto, a probabilidade de disseminação de doenças é gigantesca. Esta é uma imagem de um mercado em Hanoi, no Vietnã, mas existem múltiplas imagens destas. Outra via de infecção muito importante é, sem dúvida, o consumo de carne de animais selvagens, a chamada bushmeat. A bushmeat representa o ganha-pão para algumas comunidades locais, sendo que se tem verificado um aumento crescente, muito devido às indústrias petrolíferas e às indústrias madeireiras, que têm criado novos caminhos e têm assim potenciado a entrada dos caçadores em zonas que até então eram mais remotas e de mais difícil acesso. Dados das Nações Unidas referem que 5 milhões de toneladas
de bushmeat são caçadas só na bacia do Congo anualmente e que depois são contrabandeadas para múltiplos países a nível mundial. E a questão que se põe é que esta carne é muitas vezes consumida simplesmente para ostentar riqueza, quase como que um exotismo. Só que as pessoas esquecem-se da quantidade de doenças que podem estar aqui associadas exatamente ao consumo destes animais selvagens, sejam eles chimpanzés, sejam gorilas, sejam ratazanas, sejam morcegos, enfim. E atenção, que o comércio ilegal de animais selvagens não se restringe apenas ao consumo alimentar. Temos também as práticas de aquisição exatamente para fins de animal de estimação, mas temos também as indústrias da moda que procuram as peles e não podemos deixar de referir, obviamente, as medicinas tradicionais. Trago aqui um artigo do ano passado que falava exatamente do Ministério Chinês ter recomendado uma injeção que consistia basicamente em bilis de urso, associada a pó, de chifre de cabra e mais umas coisas, e por este motivo cerca de 20 mil ursos eram mantidos em cativeiro exatamente para dar vazão a esta procura de medicina tradicional chinesa. Para além de todos estes fatores que referimos, temos obviamente que mencionar as práticas socioculturais que existem e que já estão muito enraizadas em determinados povos. Temos, por exemplo, as práticas de manuseamento de carcaças, com exposição direta a sangue e a secreções, sem qualquer equipamento de proteção individual, mas também tradições e rituais fúnebres que existem, e por exemplo, no caso do vírus do ébola, não sei se vocês se recordam, mas entre 2013 e 2016, o que acontecia é que os familiares destas pessoas queriam fazer a lavagem dos seus corpos durante vários dias e assim estavam-se a expor exatamente ao principal meio de infecção, que eram as secreções. Isto foi um grande desafio por parte da Organização Mundial de Saúde e até de sensibilização, de mentalidades, é um tema que tem de ser muito trabalhado e que não é fácil. Mas basicamente, só referir é que o próprio CDC lança um comunicado que diz The war has changed, ou seja, as pandemias estão a acontecer cada vez mais frequentemente e é crucial prevenir o próximo surto global de doença. Ok, prevenir. Mas como é que nós vamos conseguir prevenir um surto global de doença? Basicamente, a mensagem é: temos que proteger a natureza, assegurando a biodiversidade e protegendo a humanidade. É a única forma. Mudar o estilo de vida, reduzir a nossa pegada ecológica, sem qualquer dúvida. E não podemos ficar apenas a ver, porque temos mesmo que reagir e é necessário que esta reação seja urgente, porque a próxima pandemia pode estar a chegar já no próximo avião. E é exatamente aí que entra o conceito de uma só saúde, o chamado conceito de One Health, que é basicamente uma interligação não só entre a saúde ambiental, mas a saúde animal e a saúde humana. Os especialistas dizem que para prever, para prevenir e para responder rapidamente a futuros surtos, temos de ter um conhecimento mais profundo das ameaças e uma maior vigilância das doenças. Ok, mas como é que nós conseguimos chegar aqui? Basicamente nós precisamos é de uma mudança de paradigma e da implementação de políticas de saúde que tenham uma ação coletiva, até um pouco como esta iniciativa, ou seja, nós queremos é juntar pessoas de diferentes setores, multidisciplinares, como por exemplo biólogos, como médicos, como veterinários, como técnicos de saúde ambiental, epidemiologistas, conservacionistas, climatologistas, enfim, uma junção de conhecimentos que só assim é que nos vai permitir encontrar qual é que é o ponto fraco onde facilmente poderá surgir a próxima pandemia. Não quero de todo acabar aqui com uma visão negativa, pelo contrário, acho que há muita esperança. Só deixar-vos aqui um artigo giríssimo que saiu o mês passado no Jornal Público, de como às vezes as soluções podem estar literalmente em frente ao nosso nariz. E é basicamente a história de um barbeiro do Alabama que estava a cortar o cabelo ao seu cliente enquanto via uma reportagem sobre um acidente de uma petrolífera com um derrame gigante. E o que ele pensou foi: mas se o próprio cabelo absorve tanta gordura, por que é que não pode ser utilizado para salvar este tipo de desastres ecológicos? E foi engraçado, porque não só a NASA se associou à Associação de Proteção Ambiental Americana e fizeram basicamente uma malha condensada de cabelo que consegue absorver 9 vezes o peso
do cabelo em termos de óleo, salvando assim a vida de uma série de aves e mamíferos aquáticos. Por último, queria só deixar-vos o repto para verem um documentário absolutamente extraordinário que é narrado pelo David Attenborough e que se chama The Year Earth Changed e que conta exatamente o impacto que este confinamento trouxe a nível da natureza no último ano. Foi filmado em 5 continentes diferentes e conta a história de diferentes espécies, mas só dizer-vos, por exemplo, das tartarugas marinhas que estavam a diminuir os seus níveis de reprodução de uma forma drástica, exatamente pelo receio que tinham de vir fazer a desova às praias, e com o confinamento o que se verificou é que poderiam fazê-lo facilmente, construir os seus ninhos, fazer a desova, e as taxas de replicação e multiplicação desta espécie aumentaram de uma forma extraordinária. Resta-me agradecer a todos e dizer que estou disponível para dúvidas e questões no final da sessão. Obrigada. Muito obrigado por esta excelente apresentação. Fiquei um pouco frustrado porque, de facto, dada a minha pouca capilaridade, já não poderei contribuir. Mas, de facto, foi uma exposição excelente e que, de facto, juntou aqui a perspectiva, trouxe aqui a perspectiva, como não podia deixar de ser, da médica veterinária e da médica do animal humano, digamos assim, da médica de saúde pública, e portanto foi de facto excelente, muito obrigado por mais esta apresentação. Eu agora daria então a palavra ao Dr. Ricardo Rocha, com particular entusiasmo, até porque somos colegas de profissão, portanto, somos ambos biólogos, embora eu seja um biólogo mais inútil, digamos assim, não anda a apanhar morcegos, o Dr. Ricardo daqui a nada vai apanhar morcegos, eu, enfim, limito-me a apanhar os brinquedos que estão no chão dos meus filhos, mas é com especial entusiasmo que eu apresento o Dr. Ricardo Rocha, que é um biólogo, como dizia, especialista em conservação e ecologia, iniciou a sua carreira como biólogo da conservação justamente na Ilha da Madeira, tendo depois percorrido outros lugares outros longínquos, como Brasil, Madagascar, Costa Rica, China, Quénia, Malásia, São Tomé e Príncipe e também a Finlândia. A sua principal área de interesse é, de facto, o estudo dos efeitos antropogénicos sobre a perda de biodiversidade, em particular nas florestas tropicais. A sua investigação está relacionada com a avaliação do impacto da agricultura e da fragmentação de habitat nas comunidades que habitam as florestas tropicais, bem como a monitorização de espécies que persistem em ambientes humanizados. No seu doutoramento estudou o efeito da fragmentação da floresta tropical sobre a dinâmica espaciotemporal da comunidade de morcegos e entre 2017 e 2019 foi investigador associado no Departamento de Zoologia da Universidade de Cambridge, sendo atualmente investigador de pós-doutoramento no Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto e da Universidade de Lisboa. O seu trabalho atual está relacionado com o papel dos morcegos enquanto supressores de pragas de insetos na agricultura e também de vetores de doenças humanas na Madeira. Portanto, irá trazer-nos aqui, seguramente, e é de facto uma expectativa, seguramente aqui este papel, este duplo papel que os morcegos representam. Portanto, estamos aqui, eu pelo menos estou aqui em pulgas, coisa de biólogo, estou aqui em pulgas para o ouvir. Dr. Ricardo Rocha, muito obrigado por mais, por se ter disponibilizado para esta webinar. A palavra é sua. Muito obrigado. Bem, muito obrigado eu, em primeiro lugar pelo convite e em segundo pelas palavras. Tenho a dizer que é uma honra enorme estar a falar para uma audiência tão diversa de biólogos, veterinários, médicos e que representa, na essência, o conceito de uma saúde e aquilo que nós temos que fazer para olhar de forma integrada para os ecossistemas, para a saúde humana, para a saúde dos animais. Muito contente também de estar a partilhar este painel tanto com a doutora Ana Alho como com o doutor Francisco Antunes. A doutora Ana Alho agora deu uma excelente apresentação que eu estava tentado em abordar alguns dos tópicos e felizmente tentei ir noutro modo, a ideia agora é vos levar numa viagem pelos trópicos e falar um pouco daquilo que tem sido o meu percurso académico em
investigação com morcegos, relacionada com o conceito de desflorestação e com a expansão agrícola e por aí fora, e vá lá que assim fiz, porque caso contrário eu e a doutora Ana Margarida tínhamos falado de coisas muito, muito parecidas, e ela acabou de apresentar os tópicos com muito mais eloquência do que eu seria capaz. E pronto, se me permitem, vou tentar partilhar o ecrã agora. E creio que estarão a ver o meu ecrã. Perfeito. Verdade? Perfeito. Excelente. Então, como eu vos disse, eu vou-vos tentar levar agora numa viagem pelos trópicos, em particular para a Amazónia e para Madagascar. Como o Dr. Ricardo disse agora, nós somos ambos biólogos, em particular eu sou um biólogo da conservação e sou cá da Ilha da Madeira, e grande parte da minha investigação está associada a morcegos, mais recentemente, e daí que ao longo dos últimos 2 anos, e em particular devido à relevância dos morcegos para muitas zoonoses que foram mencionadas tanto pelo Dr. Francisco como pela doutora Ana Margarida, Nipah, o ébola, Covid, o SARS-1, pronto. É um grupo extremamente importante no que toca às zoonoses. A importância disso foi enfatizada pela pandemia corrente. Eu não vou entrar muito na questão das doenças. Eu sou um biólogo, eu estudo a distribuição espacial e temporal das comunidades de morcegos e de outros animais, e vou-me tentar limitar um pouco mais à ecologia, porque acho que o resto pode ser abordado provavelmente durante as perguntas ou então pelos outros oradores. Apenas para dizer que eu trabalho com morcegos, mas comecei a trabalhar com aves e ainda continuo a trabalhar com aves e com répteis e com outros grupos animais, mas a essência é mais ou menos a mesma, é tentar perceber como é que a alteração humana dos ecossistemas acaba por alterar as comunidades de vertebrados. O primeiro estudo que fiz mais a sério foi a minha tese de mestrado em São Tomé e Príncipe. Depois estive a trabalhar na Finlândia, assim como o Dr. Ricardo disse, mas a olhar para imagens de satélite de Madagascar. E foi este estudo que eu vos estou a mostrar aqui. E eu quero-vos mostrar isto para vos dar uma ideia do que está a acontecer um pouco por todos os trópicos, a nível de desflorestação. Isto foi um estudo em que tivemos a quantificar a quantidade de desflorestação que ocorreu em Madagascar durante um período de 20 anos, entre 1990 e 2010, desculpem, 1990 e 2010. E neste mapa, tudo o que podem ver, a cor de laranja e a vermelho, foram áreas que foram desflorestadas durante esses 20 anos. Foram zonas de floresta primária que se perdeu. Além disso, nós sabemos que na última metade do século XX, Madagascar terá perdido mais de metade das suas florestas primárias. Isto é extremamente importante do ponto de vista da conservação da natureza, mas do ponto de vista das zoonoses, tal como foi enfatizado tanto pelo Dr. Francisco como pela doutora Ana Margarida, esta desflorestação tem consequências muito, muito, muito sérias para a nossa espécie e para o potencial spillover de doenças emergentes e reemergentes. Saltando para o meu doutoramento foi feito na Amazónia. Eu não vos vou falar muito dos resultados do doutoramento, mas aqui nós queríamos saber como é que a destruição de floresta alterava as comunidades de morcegos, e esta foto foi que eu adicionei agora durante a apresentação da doutora Margarida, apenas para verem o paralelismo entre a zona onde eu trabalhava e a foto que a doutora Margarida me mostrou no artigo do The Guardian e no artigo da National Geographic. Isto é como a fronteira da desflorestação nos trópicos tende a aparecer. E então eu estava a tentar ver como é que nestes fragmentos de floresta, nestes pedacinhos de floresta que eram deixados para trás, como é que as comunidades de morcegos evoluíam ao longo do tempo, e também nestas zonas desflorestadas, o que é que acontecia nos morcegos nestes habitats. Para isso nós capturamos vários milhares de morcegos, capturamos mais de 6.000 morcegos de 60 espécies diferentes. Isto é apenas parte do trabalho que tivemos a fazer, tivemos a ver as diferentes espécies. Mas de forma resumida, o que isto mostrou foi que quando perturbamos os habitats naturais, a floresta, tendemos a perder aqueles que nós chamamos de habitat specialists, os especialistas de habitat, e tende a haver um aumento das espécies generalistas. Isto na prática quer dizer que há uma mudança da comunidade animal com a ação humana nestes habitats.
E isto é extremamente do ponto de vista de zoonoses, porque isto muda as interações entre as espécies. Espécies que não interagiam tão frequentemente, com a alteração humana dos habitats, acabam por interagir um pouco mais. E isto pode potenciar a passagem de elementos patogénicos de uma espécie para outra, e isto pode levar a novas combinações e pode facilitar a chegada destes novos elementos patogénicos à espécie humana. E então, para percebermos o que é que se passa a nível de saúde ambiental, temos obrigatoriamente de perceber como é que a nossa ação nos ecossistemas afeta as comunidades e como é que isso pode potenciar o aparecimento de doenças tanto emergentes como reemergentes. Mas quando eu trabalhava na Amazónia, eu estava a trabalhar bastante longe de comunidades humanas. Eu estava a trabalhar a norte de Manaus, que é uma grande cidade no Brasil, estava a trabalhar a cerca de 100 quilómetros, mas na prática estava rodeado de floresta tropical. Havia muito poucas comunidades humanas na periferia. No entanto, paralelamente ao meu trabalho de doutoramento, estava a trabalhar em Madagascar, e aqui o cenário era diferente. Estava também a trabalhar em floresta tropical, como podem ver aqui na foto. Este é o Parque Nacional de Ranomafana, que é uma das zonas mais importantes do ponto de vista biológico em Madagascar. Mas aqui o cenário é totalmente distinto. Há uma área protegida, que tem floresta primária e tem comunidades animais mais ou menos íntegras ou num estado um pouco mais pristino, mas, no entanto, mal saímos das fronteiras do parque, vemos comunidades humanas. Esta é uma foto em que podem ver aqui no sopé do monte já a fronteira do parque, podem ver uma zona de desflorestação que é para cultivo de arroz, de arroz seco. Se fizermos um zoom out desta foto, o que vemos é isto. É uma matriz agrícola muito, muito grande, e esta foto é do outro lado, está de frente para esta zona agrícola, mas é uma escola. É uma escola das crianças das comunidades vizinhas. E quando eu comecei a trabalhar em Madagascar, quando eu comecei a trabalhar com morcegos em Madagascar, deveu-se essencialmente a visitas a escolas como esta. O que aconteceu foi que estávamos a participar num projeto de educação ambiental, e ao visitarmos estas escolas, nós vimos que havia um cheiro muito intenso a guano, ou seja, a fezes de morcegos. E nós sabíamos que em Madagascar há cerca de 50 espécies de morcegos, e que provavelmente estas novas estruturas que estavam a aparecer na paisagem, as escolas, as casas, estavam a proporcionar abrigos que estes morcegos estavam a explorar. E daí que tivesse a ocorrer uma interação muito próxima entre humanos e morcegos, coisa que, quando os morcegos estão a viver apenas na floresta, não tende a acontecer. No entanto, uma vez que os morcegos estão a usar estruturas humanas numa matriz antropogénica, há uma interação mais próxima. Nós sabíamos também que em Madagascar há muito o hábito de comer morcegos, em particular as raposas voadoras, que podem ver aqui na foto. Esta foto foi tirada no mercado em Madagascar. E sabemos também que o facto de haver uma matriz agrícola tão extensa de produção de arroz leva a que as presas dos morcegos se alterem, e em particular aqui há muitas pragas agrícolas. E os morcegos são conhecidos por se alimentarem dessas pragas agrícolas, e isso poderia levar ao aumento das populações de morcegos. E sabemos também que quando da produção de arroz em Madagascar é muito utilizado o guano de morcegos, fezes de morcegos como fertilizante. Esta Guanomad é uma das maiores companhias de Madagascar e que vende fertilizante com base de guano de morcego. Então o que fizemos foi, em 2015, 2016, estivemos a mostrar morcegos em escolas, em casas, em vilas, na floresta primária, e apanhamos várias espécies de morcegos. Aqui o projeto, eu não vos vou falar integralmente do projeto, mas a ideia era perceber o que é que os morcegos comem, como é que os morcegos se distribuem no espaço. Estávamos a trabalhar também com o Departamento de Virologia da Universidade de Helsínquia para olhar para potenciais vírus que os morcegos pudessem ser hospedeiros.
E não vos vou falar disto tudo, vou falar um pouco da dimensão humana, que foi algumas entrevistas que tivemos a fazer às comunidades locais, e um pouco sobre a distribuição dos animais no espaço. Nesta zona nós tínhamos 14 espécies de morcegos. Os mais abundantes eram estes pequenos que eu vos estou a mostrar aqui do lado esquerdo, que são conhecidos localmente como cananavi. Mas estes são morcegos que tendem a coabitar com os humanos. Eles vivem em estruturas humanas. Na floresta eles tendem a usar árvores muito altas ou fendas nas rochas. No entanto, nas vilas eles tendem a aparecer muito associados a escolas e principalmente a edifícios com telhados de metal. Aqui, nesta zona onde nós trabalhávamos, também tínhamos raposas voadoras, e agora, quando da palestra pela doutora Ana Margarida, ela falou-vos do Nipah. Estas raposas voadoras estão associadas a várias zoonoses, em particular sobre o consumo de fruta que depois cai ao chão e é consumido por outros animais e por aí fora, que é isso que podem ver aqui na fotografia. Aqui nós tínhamos 3 espécies. No entanto, são extremamente raras, e são extremamente raras em grande medida devido à caça e ao consumo por humanos. Esta foto, uma vez mais, foi tirada nos mercados em Madagascar. Nós estivemos a fazer entrevistas às comunidades locais, e destas entrevistas, 14% de 109 entrevistados reportaram já ter consumido morcegos. Mais uma vez, esta foto foi tirada durante uma das nossas visitas. É de um restaurante em Madagascar a servir morcego. 21% dos entrevistados reportaram ter usado fezes de morcego como fertilizante. Mais uma vez, esta foto foi tirada durante o nosso trabalho de campo. Algo que eu achei extremamente interessante do ponto de vista das zoonoses é que, quando perguntamos às pessoas o que é que come os morcegos, falaram em predadores naturais, como as corujas e por aí fora, mas 6% dos entrevistados referiram os cães. Disseram que cães comem morcegos. E, em particular, disseram que quando as crianças apanham morcegos para brincar, as crianças acabam por descartar os morcegos e esses morcegos são consumidos pelos cães. Esta foto foi de uma criança que nos apareceu com morcego quando lá estávamos. Algo muito interessante que disseram também foi que os gatos eram usados para caçar morcegos. Quando alguém tinha uma colónia de morcegos em casa e não queria ter mais morcegos, punham um gato no telhado e os gatos acabavam por eliminar a colónia. Mas disseram-nos que os gatos eram caçadores de morcegos, e isto é algo que já sabemos. Os gatos são caçadores não apenas de morcegos, como de outros hospedeiros de zoonoses extremamente importantes, um deles sendo os roedores, sendo que os roedores e os morcegos são os 2 principais grupos em termos de zoonoses, de acordo com o que está na literatura, ao menos no que toca a vertebrados. E recentemente saiu um estudo em 2021, já este ano, que mostra que na literatura temos registros de 7% das 1.400 espécies de morcegos terem sido predadas por gatos. E isto acho que é uma linha que merece particular atenção, esta interação, em particular entre os gatos por serem predadores tão conspícuos de morcegos e de roedores, de que forma é que eles podem atuar como intermediários para novas zoonoses. Este é um artigo que eu estou-vos a mostrar aqui, que foi publicado na Nature Communications este ano, que basicamente diz que 6% dos gatos em Lombardia, em Itália, apresentavam anticorpos contra o SARS-CoV-2 por volta de março do ano passado. E isto foi quando os níveis de anticorpos em Espanha para humanos estavam por cerca de 2%. E há também um artigo ainda mais recente de quando se iniciou a pandemia, que mostra que cerca de 15% dos gatos em Wuhan que foram testados, e isto não foi uma amostra aleatória, foram gatos que foram levados ao veterinário, mas 15% dos gatos para os quais tinham amostras apresentavam anticorpos para o SARS-CoV-2. Por isso eu acho que temos que olhar sim para os mercados, temos que olhar sim para bushmeat, para a caça e por aí fora, mas temos que olhar de forma mais holística para os humanos, a nossa interação com os animais, tanto direta como indireta, e indireta pelos nossos animais domésticos também. Pronto, isto vá. Tenho um gato em casa e gosto muito de gatos, por isso não pensem que eu estou a dizer mal de gatos apenas por dizer. Mas este é um exemplo de uma doença que
foi um vírus, ou uma estirpe de vírus da raiva que foi detectada em Itália, também em 2020, que era uma estirpe de raiva apenas conhecida em morcegos, foi encontrada num gato. Pronto, daí que eu acho que este resultado em Madagascar, que nos falaram dos gatos e dos cães, seja particularmente interessante do ponto de vista de zoonoses. Apenas para acabar numa nota mais positiva, no que toca aos morcegos, encontramos também nos estudos que fizemos de dieta dos morcegos em Madagascar que eles se alimentam de vários vetores de doença, tanto humana como animal. Mosquitos anopheles, que são vetores de malária, alimentam-se de mosquitos culex, que são vetores de doenças importantes do ponto de vista veterinário, e alimentam-se de várias pragas agrícolas, e com isso contribuem, ou potencialmente contribuem também para a segurança alimentar humana. Já falamos sobre o crescimento populacional. Em Madagascar, o crescimento populacional está por volta dos 3% por ano. Tudo o que eu acabei de vos mostrar agora no que toca à interação humana com os ecossistemas e dos animais selvagens com os humanos, tudo indica que a pressão irá continuar a aumentar, estas interações vão se tornar cada vez mais frequentes, e daí que seja importante olharmos para isto de uma forma um pouco o mais complexa o mais completa que conseguirmos, e é urgente que o façamos, porque, tal como já foi referido, vivemos numa sociedade global, e algo que ocorre em Madagascar, algo que ocorre no Congo, muito rapidamente pode chegar à nossa esquina. Apenas uma última nota a dizer que recentemente eu entrei para esta Bat One Health Research Network, que na prática tende a fazer aquilo que nós estamos a fazer hoje, que é aumentar o diálogo entre médicos, veterinários, biólogos, para olharmos para esta questão das doenças emergentes e reemergentes de uma forma mais holística. E este trabalho em Madagascar é para continuar, no mínimo durante os próximos 6 anos. E pronto, apenas tenho mais uma vez que agradecer a todos vós por me terem ouvido, em particular ao Dr. Ricardo Santos pelo convite, e aos demais membros da plateia pelas suas palavras. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Excelente apresentação, mais uma excelente apresentação. Sobretudo esta dimensão, que é curioso, não deixa de ser curioso, esta dimensão que é também um desafio de método, que é também esta investigação qualitativa, ou seja, de envolver também as comunidades e tentar perceber, através dos olhos deles, de facto, aquilo que são os problemas, que muitas vezes são problemas locais, mas também com potencial global. Portanto, excelente apresentação, excelente trabalho. Eu estava aqui com vontade quase de pegar no carro e ir ter com o Ricardo para ir apanhar morcegos, mas não vai dar. Vamos esperar. Vamos esperar. Muito obrigado. E eu, enfim, daria então agora, passaria aqui a batuta, digamos assim, para o Luís Ribeiro. O Luís Ribeiro é jornalista da revista Visão desde 1999. Podemos dizer que é desde o século passado, é jornalista da revista Visão desde o século passado, especializou-se em ambiente, com particular ênfase nas alterações climáticas, tendo assinado o seu primeiro artigo sobre o tema, nomeadamente os efeitos do aquecimento global em Portugal, há 20 anos, tem assistido às consequências das mudanças no clima em reportagens um pouco por todo o mundo, desde a destruição da grande barreira de coral na Austrália, passando pelo degelo dos glaciares na Groenlândia e em Svalbard, passando pelas cheias no Zambeze, em Moçambique, e também pelos incêndios em Portugal. Uma nota adicional é que o Luís coordena na revista Visão, e eu tenho que salientar isto porque faz o trabalho que tem feito é de facto um trabalho excelente, a Visão Verde, se alguns de vós ainda não conhecem, pode conhecer a partir de agora, porque de facto é um trabalho excelente, sobretudo receber aqueles e-mails com textos muito pertinentes, muito aguçados, mas de facto muito pertinentes, é de facto um prazer. Luís, eu passava então a batuta e a partir de agora não me ouvirão falar mais. Eu peço desculpa. Antes, posso dar aqui a palavra muito rápido,
Professora Maria Amélia, está connosco? Estou. Ótimo. A professora Maria Amélia, já agora, enfim, muito obrigado por se ter juntado a nós. A professora Maria Amélia é presidente, para além de ser professora catedrática, distinta professora catedrática jubilada da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, vice-reitora, ex-vice-reitora da Universidade de Lisboa, é também uma especialista na área de ecologia, presidente da Sociedade Portuguesa de Ecologia, que em boa hora teve esta iniciativa de promover o Dia da Ecologia. E, portanto, eu se calhar, se me permitem, eu roubaria só aqui uns minutinhos para convidar a professora só a partilhar aqui algumas palavras. É uma honra e um privilégio tê-la connosco. Professora, posso lhe dar essa tarefa? Sim, Ricardo, com muito gosto. Eu peço desculpa de me meter junto só agora, mas efetivamente foi um dia muitíssimo pesado. Começou às 10 da manhã em Miradaire, depois foi para o museu e, quer dizer, e no trajeto do museu até aqui eu não consegui de forma nenhuma ligar-me, e por isso só agora, quando cheguei aqui a casa, é que eu consigo então estabelecer esta ligação. E fiquei muito agradada quando vi o número de pessoas que estão a ouvir e que estão presentes nesta reunião, que é, no fundo, uma área de grande importância. Eu tive a oportunidade de ouvir as últimas palavras do Ricardo e portanto, no fundo, esta junção que aqui se promove de diferentes valências, diferentes backgrounds, para mostrar a complexidade de todos estes problemas ambientais que nós hoje vivemos, é extremamente salutar e é no fundo aquilo que se pretende com esta celebração do Dia da Ecologia. E por isso é com muita satisfação que eu vos dirijo estas palavras e espero que cada vez mais e todos os anos haja este tipo de atividades, este tipo de iniciativas, porque são elas que vão, a pouco, formando, alertando a população. Muitas das vezes temos dificuldades em alertar todos aqueles que não estão convertidos, falamos quase só para os convertidos, e eu acho que é muitíssimo importante ter aqui um jornalista da visão como é este específico e que de certa forma pode difundir a palavra, e eu acho que isso é algo que nós só temos a ganhar, porque na realidade falta-nos cada vez mais os mídia para nos apoiar a todos os investigadores, para deixar esta palavra da importância da ecologia para este reconhecimento, estes resultados que são importantes para compreendermos toda esta complexidade que nos está a afetar e que é culpa nossa, homem. Muito obrigada, Ricardo, muito obrigada a todos por este bocadinho, por ter interrompido, e um resto de boa reunião. Sra. Professora, muito obrigado pelas suas amáveis palavras e também por ter feito este esforço de estar aqui presente connosco. É de facto uma honra e um privilégio. Já agora, deixe-me fazer só aqui uma pequena nota publicitária, que acaba de ser lançado um pequeno livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, da autoria justamente da professora Maria Amélia, Riscos Globais e Biodiversidade. É sem dúvida um livro que vale a pena ser lido. Sem mais demoras, passaria então o controlo para o Luís Ribeiro. Luís Ribeiro, antes de mais, muito obrigado por ter aceitado este convite, é também um privilégio e uma honra. Tenha a bondade. Obrigado, Ricardo, e obrigado também aos oradores pelas vossas fantásticas apresentações. Por acaso, a do Dr. Ricardo Rocha, achei piada ter falado dos gatos, porque uma das minhas últimas newsletters foi precisamente chamar serial killers aos gatos, que é o que eles são. Tenho 2 gatas em casa, adoro-as, mas não vou para a rua matar animais que não deixo. Dito isto, surgiram várias perguntas relacionadas com as vossas apresentações,
Não vou apontar ninguém para falar, portanto, quem quiser assumir a resposta pode assumir. Eu vou começar com duas perguntas que são um bocadinho diferentes, mas acho que faz sentido em juntas. Primeiro, gostaria talvez esta por acaso seja mais para o professor Francisco Antunes, mas estejam à vontade para responder, é quão grave seria a Covid se ela tivesse acontecido há 50 anos? E em segundo lugar, se depois dos avisos que tivemos com a gripe das aves e com a gripe suína, que foram avisos sérios, mas que não pararam o mundo, ao contrário desta pandemia, a Covid film. Queria saber se acham que aprendemos a lição desta vez, ou se vamos continuar a brincar com o fogo, se já viram algum sinal de que vamos deixar de ter os comportamentos de risco que provavelmente estão por trás da pandemia. Professor, tende a ligar o som, o microfone. Em relação à sua questão, provavelmente a situação seria muito mais séria, porque a evolução da genética e do conhecimento da biologia molecular permitiram esta evolução tão rápida relativamente não só ao reconhecimento da origem e às suas mutações, porque nós neste momento estamos face a uma nova doença e este vírus, no seu processo de adaptação ao ser humano, de por si, tem tendência a diversas mutações. Portanto, o reconhecimento da sua origem, o reconhecimento das suas mutações, o reconhecimento das suas implicações no que diz respeito à patologia humana, o reconhecimento muito rápido de um desenvolvimento de vacinas não seriam possíveis nessa altura. Provavelmente teriam contribuído também de alguma forma para que os conhecimentos da ciência em relação ao avanço do conhecimento da patologia, dos meios de prevenção e do tratamento pudessem evoluir mais cedo. Mas, de facto, há aqui dois aspectos fundamentais relativamente à velocidade com que se conheceu e se tenta controlar esta pandemia, que é, de facto, a evolução do conhecimento da genética e da biologia molecular, que eram praticamente desconhecidos há 50 anos. Quando eu me formei, foi precisamente há 50 anos, não se conhecia-se muito pouco da genética e da biologia molecular. Estávamos ainda muito precocemente na fase do diagnóstico das doenças infecciosas através do microscópio. Ainda não se conhecia as técnicas moleculares de conhecer os micro-organismos. Ainda não se conhecia as técnicas avançadas do seu isolamento e ainda não se conheciam também as terapêuticas, os antimicrobianos necessários para controlar e eventualmente o seu contributo tem também, já há algum contributo relativamente ao tratamento da Covid-19. Penso que, em conclusão, nós estaríamos um pouco à semelhança daquele quadro que eu apresentei no início da minha intervenção. Não houve. Em relação à segunda pergunta, então, para os observadores, se vos parece que já há sinais de que vamos ter um pouco mais de cuidado, sabendo nós o que sabemos hoje, e que provavelmente foi essa falta de cuidado, essa nossa intrusão nos habitats selvagens, que levou à situação que nós agora conhecemos. Eu acho que aqui talvez possa comentar, e acho que a minha resposta é um pouco pessimista. Acho que tão cedo aqueles que são os comportamentos humanos que acabam por potenciar o spillover, de novo o aparecimento de doenças emergentes e reemergentes, não vão abrandar, e isto tanto pelo aumento populacional, mas pela mudança de hábitos também. Um dos fatores mais importantes é o consumo de carne, e o consumo de carne, embora esteja a diminuir em países como... para dizer a verdade, não sei se está a diminuir em Portugal, mas o que temos visto recentemente são políticas governamentais de alteração daquilo que
que é disponibilizado nas cantinas, mais refeições vegetarianas, e mudanças que me parecem estar a indicar que há um aumento de dietas mais vegetarianas em Portugal, na Europa e por aí fora. A verdade é que para grande parte do mundo esta não é a realidade. Países que eram países onde a dieta carnívora não era tão preponderante, como a Índia e por aí fora, estão-se a tornar mais carnívoros. Isso poderá ser uma avenida de entrada bastante séria. No que toca à desflorestação, o que temos assistido nos últimos meses na Amazónia mostra que as taxas de desflorestação estão a aumentar. Isto pode ser momentâneo, pode não ser, mas não me parece que vá abrandar tão rapidamente. Algo que não vai abrandar tão rapidamente é o efeito das alterações climáticas naquilo que são a mudança das comunidades biológicas e de novos padrões de interação entre diferentes espécies. Eu mencionei os gatos, os animais domésticos. Nós cada vez estamos a ver um aumento dos gatos, e aí se há efetivamente algum risco associado aos gatos saírem de casa, estarem a interagir com morcegos e com roedores e depois regressarem aos domicílios humanos e interagirem com as pessoas, esse hábito parece não estar a ser alterado. Ainda há muito para fazer no que toca a zoonoses, e ainda há muitas vertentes que não estão a ser exploradas de forma séria. Dito isto, estão a haver muitas mudanças positivas. Agora falamos muito mais do conceito uma saúde, aquilo que são as políticas europeias no que toca à biodiversidade e o que vimos com o Pacto Ecológico Europeu e por aí fora. Há muitas mudanças positivas. Se vão ser suficientes ou não para reverter um potencial aumento de doenças zoonóticas associadas à perturbação ecológica, isso não sei. Eu gostaria de acrescentar, e muito bem, é um dos fatores importantes, mas aqui há vários fatores e muito mais profundos daquilo que foi referido pelo Dr. Ricardo Rocha. É que isto vai muito mais para além daquilo que são os vírus, são as bactérias, são os hospedeiros e são os vetores. Fundamentalmente, neste momento, eu acho que sem o combate à pobreza e às desigualdades sociais tão profundamente enraizadas nas nossas sociedades, não há vacinas ou terapêuticas que possam controlar as pandemias. É esta a minha opinião. Temos que ir muito mais para além do controle do ponto de vista de ações dos micro-organismos, ações para controlar os micro-organismos, para controlar os vetores. Temos que ir no combate fundamental, sem o qual não haverá sucesso, nem em relação à própria Covid-19. Doutora Ana Margarida Alho deu aqui alguns exemplos de comportamentos de risco que se mantêm, nomeadamente a questão das medicinas alternativas, que a China, ainda há pouco tempo, autorizou que a bilis de urso fosse produzida em massa para as medicinas, que não têm qualquer comprovação científica, como nós sabemos. Eu lhe pergunto é se realmente continuamos exatamente no mesmo caminho. Muito obrigada, Luís, pela questão. Eu acho que temos em mãos um problema muitíssimo complexo, que requer uma mudança de mentalidades, e isto é algo que vai durar muitas décadas até ser conseguido. Só referir que nós temos noção das alterações climáticas já há muitos anos, e por mais que tenha sido feito e por mais que haja políticas implementadas, nós estamos a ver o quanto não estamos a conseguir atingir as metas. E toda a gente já está a par desta situação. Relativamente às zoonoses, só referir que acho que é um tema muitíssimo desconhecido. Nós tentámos inquirir uma série de tutores de animais de companhia sobre tutores de animais de companhia, não estamos a falar da generalidade da população. E posso-vos dizer que peço desculpa se a conexão não estiver boa, mas posso dizer-vos que mais de 50% dessa população-alvo inquirida desconhecia por completo o conceito de zoonose,
E eu acho que isto é literalmente a ponta do iceberg. Nós temos tanto por onde pegar relativamente à medicina tradicional chinesa, sem dúvida alguma. Isto são casos atrás de casos. Esta foi fácil, mas existem tantos outros produtos que estão constantemente a ser cobiçados e tantos animais que são sacrificados para este tipo de práticas. Nomeadamente Não sei, eu acho animais que temos em risco de extinção. O nosso extinção, exatamente. tigre. Exatamente. Por exemplo. Portanto, eu diria que temos a minha visão é um bocadinho como a do Ricardo, acho que é pessimista. Acho que há a possibilidade de alterar as mentalidades, mas estamos muito longe. Falando das alterações climáticas, qual o potencial das alterações climáticas para o surgimento de novas e perigosas zoonoses, não só de forma global, mas também em Portugal? Em Portugal há uma série de doenças que, devido às alterações que os cenários esperam para Portugal, podem surgir, nomeadamente o dengue, a febre do Nilo Ocidental, a malária, até a leishmaniose aparece em alguns casos. Qual é então que papel se espera que as alterações climáticas possam ter neste agravar da situação no que diz respeito às pandemias que têm por base na zoonose? Eu poderia dar-lhe a resposta muito rapidamente. É evidente que há aqui dois fatores. O fator local, relativamente à aceleração dos ciclos biológicos dos vetores de zoonoses, dos flebótomos, uma espécie de mosquito que tem a particularidade de nós conseguirmos distinguir dos outros mosquitos porque pica com as asas em vertical, em tesoura, das carraças, do desenvolvimento dos ciclos biológicos das carraças e mesmo dos mosquitos. Isto localmente. Portanto, existem vetores de doenças que podem ser introduzidas numa fase em que quer o ciclo biológico do próprio vetor está acelerado, aumentando a densidade populacional destes transmissores e ao mesmo tempo está acelerado também o ciclo biológico dos micro-organismos. Ao aumento da temperatura e da umidade, até um determinado limite, porque a partir desse limite tudo pode parar, mas até um determinado limite o ciclo biológico também é acelerado. Portanto, temos mais vetores e temos mais micro-organismos transmissíveis. Isto localmente. Mas depois também temos a importação através da via aérea, em contentores, ou através da via marítima, de vetores exóticos de outras regiões que tendo em consideração a mudança climática vindo de zonas úmidas e de elevadas temperaturas, encontram aqui também, em alguns nichos do nosso território, as condições para o seu desenvolvimento. Temos aceleração dos vetores locais e importação de outros vetores que podem ser potencialmente responsáveis por transmissão de doenças infecciosas. Obrigado. Mais uma pergunta. É um facto que as alterações climáticas têm maiores impactos nos países e nas regiões mais pobres. Isso é também verdade nas doenças zoonóticas, são também os mais pobres, os mais vulneráveis a uma doença? Talvez eu possa responder. Força. Não, saúde pública. Agora. Eu diria que sim, sem qualquer dúvida. A questão que se põe muitas vezes é que estas comunidades têm tão pouca informação e existem tão poucos cuidados médicos, como também técnicas de diagnóstico, que muitas vezes nós não temos qualquer conhecimento daquilo que se está a passar, na verdade, nessas comunidades. Mas, sem dúvida alguma, que praticamente todas estas doenças de que temos falado têm surgido exatamente nessas comunidades, em particular, por exemplo, da África Central, da África Ocidental, que são comunidades muito pobres, com grande carência de recursos e até lá está, com o que nós falamos de cultura, hábitos culturais muito enraizados e que vêm dificultar muitíssimo qualquer mudança. Eu gostaria de acrescentar o seguinte. Mesmo estava a referir-se aos países mais desenvolvidos.
Evidentemente que nestes países mais desenvolvidos existem populações vulneráveis, e estes estudos têm sido feitos com alguma profundidade nos Estados Unidos da América, nas populações não brancas. Populações não brancas, fundamentalmente, com mais obesidade, com mais doenças crónicas, cardiovasculares e, inclusivamente, com mais doenças mentais. Para além da sua maior suscetibilidade pelo seu ambiente em que vivem, de maior proximidade entre as pessoas e mesmo entre os animais, em condições sanitárias débeis, evidentemente são mais suscetíveis a estas novas doenças e à emergência de doenças infecciosas. E isto implantado numa situação de cronicidade que aumenta a suscetibilidade destas populações para situações mais graves de doenças infecciosas, com maior mortalidade. Portanto, de facto, sem o combate, como dizia anteriormente, sem o combate a estas situações de pobreza e reduzir e, enfim, tentar melhorar a vulnerabilidade, sobretudo de algumas populações, e isto, como disse, muito bem estudado nos Estados Unidos, de algumas populações mais vulneráveis, são as populações de não brancos, as descendentes de espanhóis, afro-americanos, etc. De facto, o combate vai se tornar muito difícil, mesmo inclusivamente, como disse, em relação a esta a Covid-19, se nós olharmos apenas do combate na perspectiva da vacina e da terapêutica. E se eu puder acrescentar aqui, pronto, apenas para agradecer o facto do Dr. Francisco ter trazido assim nesta componente racial e étnica, muitas vezes associadas a estas, muitas vezes conhecidas como neglected tropical diseases, e isto é verdade para essas doenças que são mais tropicais e por aí fora, mas como referiu muito bem, para o Covid, o que vimos nas notícias foram notícias que saíram sim dos Estados Unidos, mas também do Reino Unido, em que mostraram disparidades raciais muito grandes no que toca à forma como o Covid estava a afetar as diferentes populações. Por isso é verdade que há desigualdades entre países, mas esta desigualdade dentro das nossas fronteiras é muito, muito importante. E neste contexto, não neste contexto, mas ainda há pouco referi o flebótomos, isso foi algo que conheci muito bem na Amazónia. Na Amazónia apanhei leishmaniose e fui picado por milhares desses flebótomos. E esta é uma neglected tropical disease, é uma doença que quase ninguém conhece, a menos quando toca literalmente na pele, como foi o meu caso. Sim, apenas isso. Por acaso, para se manter em linha, tinha uma pergunta para si também, Dr. Ricardo Rocha. Eu estive há 2 semanas no Douro a visitar as vinhas, que estão a mudar um pouco o paradigma. Agora já não é inseticida para cima, agora é plantar matagais para atrair bichos e manter um sistema equilibrado e não uma monocultura, como é que mais vezes é visto por fora, porque o que me dizem é que um ecossistema equilibrado acaba por ser uma barreira contra as pragas, porque não há uma espécie que acaba por ter primazia sobre as outras. Isto também é verdade quando estamos a falar de zoonoses. Um ecossistema equilibrado é uma garantia, é mais difícil uma doença destas surgir no habitat em que as espécies estão em equilíbrio? Aparentemente sim. Há um conceito ecológico que é chamado delusion effects. Delusion? Não é delusion, é dissolução. Basicamente é que se tivermos uma comunidade em que não há uma abundância muito expressiva de uma determinada espécie, há menos interação entre indivíduos da mesma espécie, e se houver uma doença que é preponderante nessa espécie ou que é mais comum nessa espécie, essa doença não se vai espalhar tanto pela população de indivíduos dessa espécie, porque há menos interação entre indivíduos. Mas um fator muito importante em ter em consideração é o efeito dos predadores nas populações de presas. Nos ecossistemas naturais nós falamos muito dos predadores de topo, que em inglês são conhecidos como apex predators, e aos predadores intermédios, que são os mesopredators. E então os predadores de topo tendem a controlar as populações de predadores intermédios. E se alguns estes tendem a controlar as populações de presas e por aí fora. Mas todas estas ligações entre cadeias tróficas, mais interações que não são necessariamente tróficas, mas são comportamentais. Por exemplo, se
usando o exemplo extremo, se houver um leão agora lá fora, nós provavelmente vamos ficar dentro de portas. E isso é a nossa resposta comportamental à presença de uma outra espécie. E então, muitas vezes o que acontece é que a combinação destas respostas que estão associadas à abundância e ao comportamento das diferentes espécies, quando os ecossistemas estão mais íntegros, são mais pristinos, tendem a funcionar um pouco como barreira para a nossa espécie. Mas, em grande medida, está relacionado com o aumento de espécies generalistas, que é o que tende a acontecer quando nós perturbamos os habitats. Aquele exemplo que eu vos dei, por exemplo, da Amazónia, numa noite normal na Amazónia, eu capturava cerca de 8 a 12, 15 morcegos, quando estava em floresta primária. Quando eu ia para a floresta secundária, chegava a apanhar 50 morcegos numa noite normal, exatamente com o mesmo nível de esforço, apenas porque as populações de espécies generalistas estão inflacionadas, porque já não há aquilo que são as interações normais entre as diferentes espécies, há uma sobreabundância de um determinado recurso, muitas vezes associados a humanos. Esses recursos são lixo, por exemplo, e daí que muito frequentemente, junto a populações humanas, temos grandes populações de roedores ou populações que se alimentam de roedores e por aí fora. Então, quase que o consenso na comunidade científica é esse, que se tivermos ecossistemas que estão o mais próximos do seu estado natural, o melhor será para reduzir o risco de spillover de zoonoses para a nossa espécie. Obrigado. Tenho aqui uma pergunta de alguém da audiência sobre a transmissão entre espécies. Gostava de saber se há comprovação científica da transmissão entre o ser humano e outras espécies de animais da SARS-CoV-2 e quais consideram ser o leque de espécies comprovadamente suscetíveis ao vírus neste momento. Eu posso responder as que sei. Transmissões confirmadas, temos várias entre os mustelídeos. Temos o caso dos visões na Dinamarca, em que milhares, se não mesmo milhões de animais foram abatidos com medo de novas estirpes. Temos várias espécies de felinos que já foram contagiadas com o vírus, desde gatos domésticos até tigres, até leopardo das neves. Estes últimos, tanto os tigres como os leopardos em cativeiro, leões também já foram contagiados. Ainda hoje, se forem ao site da BBC, está no público também, que gorilas foram infectados, isto no Jardim Zoológico nos Estados Unidos. O que é que sabemos mais? No laboratório sabemos que morcegos podem ser infectados também, embora nunca nenhum morcego tenha sido encontrado na natureza com o SARS-CoV-2. Dito isto, a evidência científica indica que o vírus selvagem mais próximo está no morcego, que foi encontrado no Sudoeste Asiático. Só para vírus próximos que foram encontrados nesse grupo de morcegos. Os que eu me estou a lembrar são estes. Cães também já foram detectados vários casos positivos. Aquele artigo que eu mostrei da Nature Communications mostrava que cerca de uma amostra de cerca de 400 cães, acho que eram 3% tinham anticorpos para SARS-CoV-2. E estes são os que eu me estou a lembrar. Pronto, podemos estar a falhar uns quantos agora de memória, mas estes são os que me lembro. Já não tenho muito tempo, não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Não? Se não, então, Ricardo, passo a palavra para as despedidas. Temos poucos minutos até às 19. Muito obrigado, Luís, muito obrigado a todos por esta excelente discussão. Eu aprendi imenso, pelo menos aprendi imenso, e fiquei aqui com muita curiosidade de aprender ainda mais, de fazer muitas perguntas, mas não as vou fazer pelo menos aqui, o que não prometo que recebam vários e-mails meus nos próximos dias.
eu se calhar, enfim, iria convidar o professor Francisco Antunes para encerrar esta webinar, professor. Posso incumbir essa tarefa? Não é difícil, porque é para vos dizer que também aprendi muito, tal como referiu o doutor Ricardo Santos. Aprendi muito em particular com o doutor Ricardo Rocha, que nos deu aqui uma excelente visão dos riscos ambientais e particularmente algumas populações de reservatórios e de vetores de doenças. Com a doutora Margarida foi um privilégio conhecer uma veterinária médica, não é a primeira, nem a segunda, nem na terceira, nem em Portugal. A passagem de veterinários para os médicos é relativamente frequente, não é muito frequente, mas é relativamente frequente. Tive vários colegas meus médicos que foram veterinários. Lembro com muita saudade de um colega muito conhecido, médico e também veterinário, o Dr. João Galvão, e também acompanhei alguns colegas na formação de alguns veterinários, particularmente nos seus doutoramentos relacionados com doenças humanas com grande impacto também nos animais. Portanto, foi um privilégio também ouvi-la e foi também muito agradável ter aqui o Dr. Luís Ribeiro, jornalista, que espero encontrar numa das próximas edições destes programas. Foi um privilégio falar consigo e vê-lo nesta reunião. E agradecer muito em particular à Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa esta oportunidade que nos deu de estarmos juntos, estudantes e profissionais de saúde, em diferentes áreas, e mais uma vez elogiar a excelente ação que tem desenvolvido o Dr. Ricardo Santos nesta área da comunicação, não só para fora, mas também internamente. E desejar então que estas ações continuem e espero que o Dr. Ricardo Santos, com o seu dinamismo, possa desenvolver uma nova ação deste género, que é tão útil e tão importante, não só para o nosso conhecimento, mas certamente para divulgar e para aumentar a pressão sobre os políticos e sobre os stakeholders a propósito do ambiente e das alterações climáticas. Muito obrigado.